Bom dia, gente linda. Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma Manhã com Deus. Eu sou o Reinaldo Maciel. Eu tenho uma palavra no teu coração. Está no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Diz: a viúva de Sarepta. Antes, irmão, curte, comente, compartilha. Envia para mais alguém, para mais vídeo. Você vai ser muito abençoado. E abençoada por Deus também. Amém? Vamos orar? Dessa forma de Bíblia, página 377 do Velho Testamento. Vamos orar? Altíssimo Deus, te somos gratos por mais uma manhã com Deus. Abençoa esse irmão, essa irmã. Que ele possa ser cheio e cheia do teu Espírito. Manda a tua palavra, fala conosco. Quebra, Senhor, toda raiz de contrariedade, de falta de entendimento, de desentendimento. Eu declaro por terra na autoridade de Jesus. Eu declaro, Senhor, que esse irmão, essa irmã, vai viver o extraordinário de Deus na terra. Eu declaro bênçãos que estavam bloqueadas na vida desse irmão, dessa irmã, sejam desbloqueadas pelo poder dessa palavra. Abençoa e que a tua glória seja sobre nós, no nome de Jesus. Eu paraliso toda obra de Satanás, das trevas, da serpente, macumba evangélica, oração contrária. Põe a mão aqui, irmão, tem azeite na minha mão. Unge tua cabeça, teus pés, o portão da tua casa, teu carro. Eu declaro, Senhor, sobre esse irmão, essa irmã, que todo olho de inveja, macumba evangélica, oração contrária, está caindo por terra. E que a bênção de Deus está sobre sua vida, sua mente, seu coração. Hoje até seu animalzinho aí, viu, irmão? Pode ungir. Glória a Deus, que Deus protege ele também das retaliações futuras. Que somos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente linda? Que as bênçãos do Pai Nosso estejam sobre tua vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje, perdoando nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e glória para sempre. Amém e amém. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, me conduz às águas tranquilas, me restaura o vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. Amém, gente linda? Está vindo socorro aí de Deus para a tua vida. Pode dar glória a Deus por essa palavra, porque te anuncia o Senhor. Tem alguém aqui que está no 121 de Salmo. Você levou seus olhos para os montes e perguntou para Deus: Senhor, de onde me virá o socorro? Te anuncia o Senhor. O teu socorro vem de mim, diz o Senhor, que eu fiz os céus e a terra. Labana salamai. Amém? 1 Reis 17, verso 8 diz assim: lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, a viúva de Sarepta. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor dizendo, o profeta Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmão, hoje eu e você vamos descobrir um pouco sobre o poder da oferta. Elias, ele era um homem de Deus, levantado por Deus. Só que a dependência de Elias era totalmente de Deus. Como as pessoas que servem ao inimigo, a dependência deles é totalmente do inimigo, de Mamon, que é o Deus do dinheiro, e outras coisas. E assim vai. Existem pessoas que Deus levantou com um chamado diferente. O chamado de Elias era um chamado profético. Repita comigo aí, irmão, irmã. Chamado profético. O chamado de Elias era diferente de todos os outros homens e mulheres de Deus, porque todos os homens e mulheres de Deus que Deus havia levantado naquela época trabalhavam, serviam a Deus, mas trabalhavam, e trabalhavam duro para levar o sustento para sua casa e para sua família. E Deus levanta Elias
com um ministério totalmente diferente. E o ministério do profeta, quem olhava para Elias não dava nada por ele, porque encontrava em Elias a necessidade. E Jezabel, mulher de Acabe, sustentava 850 profetas de Baal, que era 450 de Baal e mais 400 de Astarote. Ela sustentava, junto com o seu marido Acabe, o rei de Israel, eles sustentavam 850 profetas de Baal. E Elias ali não recebia nenhum sustento. Quando você oferta, glória a Deus, quando você compra uma cerveja, quando você compra um cigarro, quando você compra uma droga, você está sustentando o ministério do diabo, o ministério do inimigo. Glória a Deus. Então, irmão, você precisa entender que o diabo, Satanás, levantou ministérios aqui na terra. Quando você vai a um centro de macumba e você oferta lá, você está ofertando para o ministério de Satanás. Infelizmente, até quando você vai a algumas igrejas, em que às vezes o pregador te amaldiçoa e fala que se você não ofertar lá, você vai para a farmácia. Isso é um ministério que é do diabo. Glória a Deus, porque Deus, Ele é amor. Ele cobra também, mas Ele vem com amor. Ele não te sentencia. O ministério de Deus, Ele não te joga para baixo. Só que Elias, ele era um homem de Deus dependentemente de Deus. E ele tinha que estar ligado e conectado com Deus. E ali, ninguém ajudava o ministério dele. O Acabe, Jezabel, já sustentavam 850 profetas de Baal, junto com os de Astarote, e não faziam nada pelo profeta. Só que o profeta, ele não tinha dinheiro para oferecer, mas ele tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra de libertação. E você já ouviu, irmão e irmã, que Davi diz assim: eu nunca vi o justo desamparado. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas Davi, quando ele estava fugindo de Saul, ele parou em um lugar e ele pediu ali o pão. Glória a Deus. E aqueles profetas, aquelas pessoas entregaram, aqueles sacerdotes entregaram o pão para ele, e ele comeu o pão, glória a Deus, que estava dentro da casa do Senhor, que era do santuário, que ninguém podia tocar. E ele comeu daquele pão e bebeu daquela água, daquele vinho, e ele foi abençoado. Quando ele bate na casa de uma outra pessoa, a pessoa diz assim: quem é esse daí? Quem é Davi? Esse daí é nada, esse daí é ninguém. Então quer dizer, tem problemas que são disfarçados de oportunidade de bênção. Davi, quando bateu na casa daquele homem que não quis fornecer comida a ele, Davi estava com um problema, mas estava disfarçado de uma oportunidade de bênção. Aquele homem não quis ouvir, não quis respeitar Davi como homem de Deus. E poucos dias depois, aquele homem morre, porque Deus matou ele. Sabe por quê? Porque Davi, naquele momento, ele ainda não era um rei, ele já era um rei para Deus, mas ele era um problema disfarçado de bênção. Tem pessoas aí, irmão, irmã, que Deus vai colocar no teu caminho, que são que nem um problema, mas é disfarçado de bênção. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, um dia uma irmã me contou que tinha uma irmã da igreja dela que estava saindo para visitar o irmão dela que estava enfermo no hospital. E na hora que ela estava saindo, alguém bateu na porta dela e falou: moça, tem como você me dar um prato de comida? E ela falou: meu Deus, eu não posso negar, é um prato de comida. Ela voltou, esquentou a comida, colocou num prato, entregou para o moço comeu. Quando ele terminou de comer, e o tempo da visita é 1 hora, ela já estava atrasada. E quando ele terminou de comer, ele falou assim: se você quiser ir no hospital, você pode ir lá ver seu irmão. Ele não sabia, mas Deus manda te anunciar que o teu irmão já está liberto.
Quando ela chegou no hospital, o irmão dela estava saindo de alta. Entende, irmão? Então, existem problemas que são disfarçados de bênção. Davi, ele disse que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, mas ele entende que aquele problema, que ele passou por dificuldades, e que muitas das vezes ele precisou comunicar com alguém, ele precisou comunicar com um amigo, ele precisou comunicar com um parente, com alguém, aquele problema que ele estava vivendo. Na Bíblia diz assim: comunicar aos santos as suas necessidades. Quem são os santos, irmão? Se não é eu, e se não é você, se não é o pastor da tua igreja, você precisa comunicar as suas necessidades. Certa vez, Deus me enviou num lugar e eu estava numa situação muito difícil e as pessoas não acataram a palavra que o Senhor me mandou. E eu cheguei lá num homem de Deus, num pastor, e falei: irmão, Deus mandou falar assim, ó, irmão, para você entender como que é o mundo espiritual. Você é empresário, né? Você é abençoado, Deus está te abençoando, mas tem um homem que todo mês ele oferta R$1.000 para Satanás, para derrubar o teu negócio, para derrubar a tua família, para acabar com teus projetos, para acabar com seus sonhos. Todo mês ele vai lá no centro de macumba e ele dá R$1.000. Ele falou: irmão, Só que eu estava numa situação difícil. Nunca descredite do profeta por causa da situação que ele está vivendo. Elias, ele estava em situações difíceis e ninguém fazia nada. Se ele é homem de Deus, que Deus o sustente. E eu cheguei naquele pastor e falei: pastor, a sua situação, tem um rapaz aí que está sacrificando. E sua situação está difícil, porque tem pessoas que só não querem que você exista, só não querem que você esteja naquele lugar. Não vai com a tua cara. E ele vai lá e dá R$1.000 todo mês sacrificando para o diabo, para acabar com a tua vida, com o teu casamento, para as coisas dar ruim na tua vida, no teu trabalho. Ele falou: o que eu tenho que fazer? Você vai fazer uma oferta no altar de Deus. E o altar pode ser uma igreja, pode ser uma pessoa, pode ser alguém. Nem tudo oração resolve. Tem coisa que você tem que sacrificar. E eu falei para ele: irmão, você tem que sacrificar. Ele falou: e quanto que eu tenho que sacrificar? Quanto que o cara dá? Ele dá R$1.000 todo mês. Durante um ano ele dá todo mês, no 30 dias lá do mês, no dia 30 ele vai lá e dá R$1.000. Então você vai pegar R$1.000 e você vai sacrificar no altar do Senhor. Deus não pediu que ele desse 12 meses R$30. Deus pediu com que ele desse 1.000. Deus não pediu para ele dar todos o mês os R$1.000 durante 12 meses. Deus falou para ele: dá 1.000 só, que Deus vai libertar. Ele me abraçou, descreditou da palavra. As coisas estão dando ruim lá, irmão, porque ele não obedeceu a instrução de Deus. Outras pessoas estavam em situação difícil. Eu cheguei no irmão e falei: irmão, vai para outro lugar, vai para outra cidade. Deus não quer você aqui. E Deus mandou falar para ele: a terra é seca, irmão. A terra é seca. Para mim possa ser que não seja, mas para ele talvez é. E Deus mandou ele ir. Ele foi? Não foi. Pagou o preço. Perdeu coisas. Sabe? Passou raiva. Teve problema. Encontrei com ele e falei: irmão, não era melhor você ter ido, irmão Ricardo? Era. Então, não quer ouvir a instrução de Deus por causa da situação que o profeta está vivendo. Um dia entrei numa loja e Deus mandou falar lá. Falou: tem uma mulher aqui que todo dia ela entra aqui, ela quer tal. Se você quiser a receita da sua libertação, você me procura. Não me procuraram. Entende? As pessoas não querem sacrificar. E tem coisa que você tem que sacrificar. Jacó, quando ele luta com o anjo, a primeira coisa que acontece depois que ele luta com o anjo e fica coxo, ele já estava abençoado, ele já estava bem sucedido, mas ele sacrificou na vida de Esaú. Por quê? Porque Esaú simbolizava um homem que Jacó tinha tentado passar para trás. Embora Esaú
entendeu que não queria aceitar aquele sacrifício, mas ele teve que aceitar. Sabe por quê? Porque senão, se Esaú não aceitasse aquele sacrifício de Jacó, ele não seria abençoado. Um dia entrei numa igreja e veio um pastor de fora, lá de Minas Gerais, e eu estava no culto. E Deus tomou ele e falou: irmão, para Deus blindar a tua casa, no Salmo 91, acho que era o Salmo 91, você tem que dar uma oferta de tanto. E Deus pulsou meu coração. Eu falei: Senhor, eu não tenho dinheiro. E a pastora Vera foi lá e ofertou aquele dinheiro. E Deus honrou, sabe? Então, irmão, o sacrifício, ele gera milagre. Tem pessoas aqui que estão me assistindo, que Deus colocou pessoas na tua vida com problemas, mas só que na verdade aquele problema estava disfarçado como uma bênção para te abençoar, e você não entendeu, e você perdeu a bênção, e você hoje clama a Deus achando que é por causa que aquele saiu, que aquela pessoa saiu, porque aquela porta fechou, porque não sei o que, porque o governo te anuncia. O Senhor não é porque você não sacrificou no altar, viu? Glória a Deus. Você não sacrificou no altar. Apareceu problemas aí disfarçado, glória a Deus, mas na verdade era um problema disfarçado de oportunidade. Glória a Deus, e você não quis fazer. E agora você está aí provada, clamando a Deus e dizendo: e agora, Senhor? E agora? Te anuncio o Senhor, eu te dou 7 dias. Te anuncio o Senhor, eu te dou 7 dias por essa palavra, para você sacrificar no altar. Tem pessoas aqui que estão me assistindo, que você tem um desejo de ser liberto do vício do álcool. Quanto que você gasta por mês no vício do álcool? Lamanão, salamanaia. Glória a Deus. Quanto que você gasta por mês no álcool? Reinaldo, eu gasto R$1.000 por mês. Eu gasto 5.000 na droga. Eu gasto não sei quanto, glória a Deus, com isso, com aquilo. Eu gasto não sei quanto com remédio. Glória a Deus, eu já gastei não sei quanto para Deus fazer aquela causa na justiça. Te anuncio, Senhor, glória a Deus, se você ofertar, glória a Deus, um mês daquele seu gasto que você teve, te anuncio, Senhor, eu te liberto dos vícios, eu te liberto do álcool, eu te coloco em liberdade. Glória a Deus, oferta no altar do Senhor, hoje, Lamanaia, porque te anuncio, Senhor, haverá libertação no teu caminho, haverá provisão, glória a Deus, haverá abundância, haverá portas abertas, glória a Deus, haverá abundância do Senhor sobre tua vida, e o nome de Deus vai ser engrandecido e glorificado. Oferta no altar. Quer ser liberto? Quer ser liberto, irmão? Quer ser liberto, irmão? Oferta no altar. Glória a Deus. Reinaldo, e se eu fizer e não for liberto? Te anuncio o Senhor. Glória a Deus, irmão. Te anuncio o Senhor. Eu vou falar porque Deus está falando. Se você não for liberto, você pode cobrar, que a pessoa vai devolver teu dinheiro. O profeta devolve teu dinheiro. O apóstolo devolve teu dinheiro. A igreja devolve seu dinheiro. Mas oferta no altar. De hoje a 7 dias, Deus está te dando uma oportunidade de você ser abençoado. Você que não ofertou no altar, por causa que você achou que era isso, que era aquilo, ou porque alguém interviu, te anuncio o Senhor, oferta no altar. Esse problema está disfarçado numa grande oportunidade de você ser abençoado. Eliseu, ele estava passando, glória a Deus, num lugar, e ele não pedia nada para ninguém. E quando ele passou num lugar, uma mulher viu e disse assim: nós vemos que ele é um grande homem de Deus. Nós vemos que ele é um grande homem de Deus. Mas só que ele não tem casa. Vamos fazer uma casa para ele? Vamos. Foram lá, fizeram uma casa para ele. Deus deu um filho para ela, abençoou a condição financeira dela. Quando chegou a época de fome no Egito, quando chegou a época de fome em Israel, que era 7 anos de fome, Deus mandou ela para o Egito. Deus mandou o profeta falar: vai para o Egito. E quando ela voltou, todas as terras dela foram restituídas. Lamanando salaia, lamanando que surimanda cantar. Entende, irmão? Existem problemas que são disfarçados de oportunidade para que você seja abençoado. E a palavra de Deus hoje para você é: oferta no altar. E o nome de Deus vai ser engrandecido e glorificado. De hoje a 7 dias, oferta no altar. E o nome de Deus vai ser engrandecido e glorificado. Oferta no altar. E o nome de Deus vai ser engrandecido e glorificado. Amém?
Soberano Deus, Altíssimo Pai, te somos gratos por mais uma manhã com Deus. Abençoe esse irmão e essa irmã. Permita com que ele entenda, que ela entenda, que ele precisa ofertar no altar. Quer que tua casa seja liberta? Quer que tua mulher volte a congregar? Quer que as coisas deem certo no teu ministério? Quer que as portas se abram novamente? Tem igreja aqui que está para fechar. Quer que tua igreja abra? Quer que as coisas deem certo? Oferta no altar. Elias, quando ele chegou lá, glória a Deus, diante daquela mulher, a mulher só tinha o que comer para ela, glória a Deus, e tudo ia acabar. Talvez aquilo que você está hoje é o limitado, é o último azeite, é o último pão. Glória a Deus, e Deus manda anunciar para você como o profeta Elias. Glória a Deus, anunciou, oferta no altar. Glória a Deus, dá para mim primeiro, diz o Senhor, e depois não vai, faz para você, porque enquanto tiver fome na terra, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na panela. Te anuncia o Senhor, glória a Deus, se você ofertar no altar hoje, Lamanaia, de hoje a 7 dias, não vai faltar azeite na panela e nem farinha na panela, azeite na botija e nem farinha na panela, e o nome de Deus vai ser engrandecido e glorificado. Te somos gratos por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Eu declaro e profetizo restauração na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu ministério, e que a presença de Deus esteja linda sobre tua vida. Glória a Deus, tua mente, teu coração. Quantas pessoas tinham dinheiro em Israel? Quantas pessoas eram abençoadas naquele lugar? E Deus envia Elias na casa de uma viúva. E a viúva, ela não tinha o que fazer, mas ela ouviu a palavra do Senhor. A casa dela foi sustentada. Glória a Deus, o ministério dela foi sustentado. A presença se multiplicou, as coisas se multiplicaram. Talvez ela não tinha nem para ela, talvez ela começou a vender para os vizinhos azeite, talvez ela começou a vender para os vizinhos trigo. Te anuncio, Senhor, eu vou dar azeite nas tuas mãos, eu vou dar trigo na tua mão. Glória a Deus, aquilo que é pouco, eu vou multiplicar, vou fazer muito. Em nome de Deus, Senhor, seja glorificado por essa palavra. Mas te anuncio, Senhor, oferta no altar. Em nome de Deus, Senhor, seja glorificado. Amém? E amém. Amém, gente linda? Guarde essa palavra no seu coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que a graça, a paz, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o poder e a virtude da tua santa e gloriosa palavra permaneça nos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém? E amém. Amém, gente linda? Curte, comente, compartilhe. Envie para mais alguém para mais vídeo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz de Deus.